Pessoal, então sejam todos muito bem-vindos às hierarquias planetárias. Desse Jardim vai estar conosco hoje. Muito bem, pessoal, acho que já podemos chamá-los. O Bruno foi o primeiro, ganhando do Chris. Pessoal, boa noite a todos vocês. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Gente, hoje estará conosco aqui o Deus Jardim para falarmos sobre as hierarquias cósmicas e planetárias. Quem são os regentes, quem são os governadores espirituais da Terra, do Sistema Solar e aí por diante. Então vai estar muito legal, porque eu já estava conversando com ele hoje de tarde, que a gente gravou um vídeo que vai sair amanhã no canal. E eu me empolguei com o assunto, que é muito interessante, e a gente percebeu que a gente poderia ficar assim horas e horas e horas falando sobre isso. Então, eu espero que ele consiga vir aqui. Ele disse que faria de tudo para estar aqui conosco hoje, certo? Monize, boa noite. Boa noite. Miriam, boa noite. Boa noite, Pava. Boa noite, Monize. Muito bem, pessoal. Aqui com os queridos membros, eu vi um novo Crop Cycle em forma de molécula. Não vi, Milena, não vi ainda esse Crop Cycle em forma de molécula. Dormindo demais e perdendo tudo, meditação, conferência, etc. Só repousa, Raquel. É bom dar uma boa descansada, né? Chris, vamos conversar com eles sobre o vídeo que a gente vai gravar essa semana. Sobre o som e poder ver, né? Eu achei muito interessante ver o som, porque é bem diferente do que a gente imagina, assim, né? Não sei se era diferente do que imagina, mas acho que foi a primeira vez que eu vi o som. Isso que vai ajudar naquele equipamento, né? De comunicação com o plano espiritual. Outra coisa que eu tô percebendo, antes de tu falar isso conosco, eu tô percebendo que está tendo uma abertura, assim, do plano espiritual maior, quanto a todas as questões, como comunicações, né? Sejam através de psicofonias, psicografias, né? Seja através de coisas que estão sendo liberadas nessa transição para a humanidade em geral, né? Estou percebendo que conhecimentos, eu acredito que a gente vai ver muito isso nos próximos anos, coisas novas sendo liberadas, conhecimentos novos sendo permitidos que desçam para a Terra. Isso vai ser muito legal. Sim. Eu percebi isso também, tanto que eu comentei aquele vídeo que eu te mostrei, faz justamente parte da pesquisa que a gente está fazendo da câmera quântica, que ficou parado um pouco, né? Mas agora apareceu uma equipe mesmo com profissionais qualificados para começar a entender. Então a gente vai começar a fazer isso, e apareceu do nada, né? E igual você falou, realmente as coisas acontecem na hora que tem que acontecer. Não adianta a gente pôr o motorista para puxar o carro, e tem que esperar mesmo, não tem o que fazer, mas realmente sim, e de repente, né, foi muito de repente, assim, você sabe, você participa da pesquisa, dos resultados que a gente conseguiu, os poucos testes que a gente fez, mas conseguimos os resultados muito incríveis, e a gente viu que a gente tinha uma responsabilidade muito grande na mão. Então, achar pessoas que cumpram essa responsabilidade é muito difícil. Então, eu simplesmente esperei acontecer. E agora sim, apareceu pessoas que estão nesse caminho. Isso, pessoal, eu estou tentando colocar aqui o Delci. Ele está tentando entrar, ele disse que ele não achou a conferência. Certo? Eu vou tentar ver se ele está aqui. Mas ele está aqui na conferência, né? Aqui está ele, Delci Jardim. É só ele clicar no botão da conferência, né? Eu vou mandar o link da conferência para ele, então. Que é melhor, né, pessoal? Desculpe o incômodo. Aliás, eu também nem sei onde é que tem. Compartilhar via link aqui, ó. Eu vou enviar para ele, certo, pessoal? E nós vamos gravar essa semana, né, Cris? Amanhã, talvez. Sim. Amanhã talvez, porque é interessante, porque esse vídeo, né, essa técnica, na verdade, mostra o comportamento da onda, né, como a onda se comporta. E quando a gente sempre fala, quando você entende a mecânica, você conserta o carro.
Então, entendeu como a onda comporta, né, tanto luz e som. Inclusive, essa técnica desse vídeo foi recém-utilizado para justamente entender como que o espirro funciona, logo que a gente está vivendo, isso tudo que a gente está vivendo. Então, sabe-se muito bem verdade. a potência que tem um espirro, aonde é o alcance dele, e aí sim se prevenir. Então, é uma técnica muito interessante. Acho que esse vídeo vai ajudar muita gente. É verdade, vai sim, tenho certeza. Bom, pessoal, chegou aqui conosco o Delcy. E eu quero dar boa noite pra ti, Delcy, mais uma vez. Já gravamos hoje de tarde. Boa noite. Bom Boa estar noite. contigo de novo. Boa noite a todos. E Delcy, Boa noite. a gente percebeu que a gente estava falando sobre as hierarquias cósmicas e planetárias e que daria pano para muita manga, imagina, então, vídeos. Então, acredito que a gente possa falar sobre esse assunto hoje, né? Com os nossos membros aqui. Lembrando que o Delcy tem um canal no YouTube, né? Chamado Delcy Jardim. E ele sempre faz lives lá no canal dele. Que é outra grande recomendação minha. Afinal de contas, o Delcy foi um grande... é um grande professor, né? Aprendi muita coisa com ele, com os manuais dele, do Monchan, que é o método integrado de transmutação interior e ascensão. Então, Delcy, a gente estava vendo hoje que houveram mudanças nas hierarquias planetárias nos últimos vários anos. E também houve a mudança de nome das hierarquias planetárias, né? E porque cada linha fala de alguma forma, se refere de um jeito, com algum nome, e dão muitas confluências, né? Não parece estarem falando de mestres diferentes para os mesmos cargos. E a gente ficou discutindo qual seria o motivo de tudo isso. E é isso que o Jardim nos esclarece. Tu sabe que quando eu comecei, né, tinha muitas pessoas que estavam estudando aquele material do Joshua David Stone, né, que era uma pessoa que mesclava assim um monte de conhecimentos, né, tinha ali o conhecimento desde a Blavatsky, depois a Alice Bailey, do próprio, né, que faz parte do Jalku ali, da fraternidade branca, da hierarquia, conhecimentos tibetanos, energia, quer dizer, fazia uma mescla de tudo, assim, né? E aí, geralmente as pessoas ficavam confusas, assim, com relação ao conhecimento que tinha dentro do Monchan. E algumas, no entanto, achavam assim, nossa, a primeira vez que eu vi que tinha uma síntese de todos esses conhecimentos num material, né? Porque aí, com o que eu estava falando, assim, né, dava para entender que, na verdade, estavam falando a mesma coisa, só que tinha uma nomenclatura, uma época e uma forma de ascensão diferente, né? Porque, como a gente estava falando, né, os anos vão se passando, mas se a pessoa não está conectada com o que realmente importa, né, que é o nível interno, ela vai repetindo conhecimentos que já estão defasados, né, como qualquer outra coisa, né? Por exemplo, se tu for analisar um livro de medicina de 50 anos atrás, nossa, física, né, 50 anos, química, né, qualquer coisa. Então, no plano interno, muito mais, porque a gente sofreu mesmo, assim, num bom sentido, né, um avanço na questão de como se atinge um nível espiritual muito grande, e com isso veio toda uma transformação do que a gente chama de hierarquias, né, dos mestres e tudo mais, do acesso a eles e da forma de se conectar também. E é um assunto que parece, assim, que a maioria dos grupos deixaram para trás, ou por conta de não estarem mais acessando esses níveis internos, ou mesmo por comodidade, eu diria assim até, no sentido de que a reprodução é melhor que o estudo profundo. É verdade, até quando a gente fala das hierarquias, dos raios, né? Por exemplo, eu fiz uma série dos raios, o Senhor dos Raios, aqui no canal, e eu me lembro que, poxa, todo santo raio não era aquilo, né? E nos comentários, não, esse raio não é esse, é fulano. Não, mas esse raio, o responsável por esse raio não é esse, é o Beltrano. Não é o Beltrano, é o Ciclano, é o Tricliano, né? E
eu, eu me inspirei para fazer aqueles raios no conhecimento que para mim é o correto, que é o que eu vejo lá no manual do Monchan, né? Que eu sei dessa questão de atualização. Mas então, como que a gente pode dizer assim? Porque a gente estava discutindo hoje e a gente vê que aqui na planeta Terra, a gente, em um certo período de tempo, a gente evolui, né? Antigamente levava-se várias encarnações para evoluir um pouquinho, né? Depois, há 200 anos atrás, uma encarnação inteira se aprendia pouca coisa, né? Hoje em dia, em uma encarnação, em 10 anos, acho que se aprende, se confronta com coisas que a gente levaria uma encarnação inteira há pouco tempo atrás, né? No futuro, a nossa evolução vai ser cada vez mais rápida e exponencial, né? Então, se nós evoluímos num X período de tempo e cada vez mais rápido, imagina a velocidade que os mestres avançam e evoluem e modificam-se, né? Então, é numa escala radical, né? Muito, muito alta a evolução dos mestres. Então, com certeza, né, como a gente estava falando, nenhum dos casos é errado, né? O mestre pode ter desenvolvido, evoluído e dizer assim, não, se referem a mim, mas numa energia anterior, né? Já houve uma modificação. Então, não há certo e errado, né? É literalmente uma atualização. Sim. A gente pode fazer, Pavo, uma analogia com a nossa sociedade. Existem protocolos administrativos que mudam de 5 em 5 anos, de 10 em 10 anos. As coisas mudam. Einstein já falava, você não vai conseguir resolver nenhum problema se você tentar fazer ele do mesmo jeito, né? Você tem que fazer ele diferente, você tem que mudar algo para você conseguir um resultado diferente. E é bem isso. Isso acontece em todos os parâmetros, não só na nossa sociedade, né, mas em esferas superiores também. Sim, e como nós estávamos vendo então sobre, por exemplo, o governador do planeta Terra. Muitas pessoas acham que o governador da planeta Terra é Jesus. Mas houve uma mudança, se não me engano, foi em que ano? Em 2012? Foi antes, né? Antes? Antes. Isso aí vem sendo preparado desde a década de 60, 70, houve uma grande evolução, mas depois, ali no final da década de 80, que inclusive tem aquela data 8/8/88, né, que teve um grande salto ali, que é uma das datas mais importantes, diria assim, que foi realmente assim, que um marco do que a gente chamou assim, o traslado da hierarquia, né? Que aí até as regras mesmo de ascensão, elas mudaram muito, né? Como se atinge a iluminação e essa própria troca também da polaridade que era masculina, representada por Shambhala, para Mistletlan, né? Então, isso tudo ocasiona muita modificação, né? Vai despolarizando um lado, vai repolarizando ou polarizando o outro, né? Lembrando que a gente já teve outros ciclos anteriores a esse, antes de Shambhala era um outro centro energético, né? E agora está sendo Mistletlan, e isso vai sendo ciclicamente requalificado, digamos, né? E as hierarquias também vão mudando, né? O regente planetário, né? Que tem 2 cargos aí que as pessoas confundem muito também, né? Que é o Logos e o regente planetário, que são 2 coisas. Alguns dizem que são a mesma, não. O Logos é aquele que lá, vamos pensar antes do humano, né? Pensar pré-humano. Antes do humano existia assim a ideia de formação de um planeta, né? Aí a ideia de formação de um planeta é como se fosse o plasmar de uma consciência que chama aí o Logos, né? Mas ainda assim não tem nada a ver com Deus aqui, né? Nada disso também. Isso é uma outra história aí. É outro vídeo. Mas esse Logos, consciência de um planeta, ele vem e instala uma hierarquia X, né? E essa hierarquia vai mudando ao longo do tempo. E aí tem um regente dessa hierarquia, e é esse que a gente está falando que mudou agora há uns 30 anos atrás, né? Que antes era o Sanat Kumara, Munakur conhecido, né? E hoje é o
o senhor Gautama como o chefe da hierarquia planetária. Que, inclusive, se me permite, é esse que eu tenho é o único que eu respondo aqui no planeta. Uau! E eu ia te perguntar isso, Dulce, porque como assim a gente sabe o nome e quem é, e pois, né, fulano de tal, regente planetário. Claro que nomes são nomes, né? Mas a posição energética e hierárquica, como que se descobre? Tu sabe assim que, bom, como a gente fala assim, ó, que a única maneira mesmo de tu entender isso é tu tendo a vida interna indo lá, né? Então, por exemplo, assim, tem algumas iniciações internas que você recebe, inclusive, se tu lembrar lá do texto da terceira parte daquele livro branco, né, Os Incríveis Seres de Dois Mundos, fala de algumas iniciações, né? E uma delas que eu recebi ali tinha sido com o regente planetário, que foi o Sr. Gautama. Então, quando se recebe ou quando se está vivendo lá no plano interno, então a gente obviamente vai saber quem é aquele ser, né? Ou aquela consciência que está responsável por aquilo ali, né? Então aí a gente não tem como questionar, né? Se É por fosse isso a outro, gente quer dizer. estaria ali como regente daquilo, né? Claro. É por isso, gente, que eu perguntei pro Dulce, né? Como que se sabe, né? É desta forma. E também a gente vai falar mais, querida Miriam, que também está iluminada hoje com um cristal, olha lá. Eu ganhei esse cristal hoje. Ganhei da minha cunhada a corrente com Uau, cristal. Olha que lindo. Eu fiquei assim, uau. babando, né? Isso é presente para quem gosta de esoterismo, essas coisas, são mega presentes. É verdade. E Miriam, hoje nós vamos descobrir também sobre a regência do sistema solar e além. Esses são os assuntos que eu gosto muito. E quando a gente fala em sistema solar, né, a gente tem tudo que é hierarquia são hierarquias, né? E depois a gente vai entender o porquê dessas hierarquias serem hierarquias, ou a gente pode até saber isso agora, antes de falar sobre as hierarquias do sistema solar. Oi, eu não entendi aqui. Deu uma cortada. A gente vai falar sobre as hierarquias, né? O que a gente conversou hoje também. O que são essas hierarquias? Sim. Uhum. Pois é, então, sempre é um termo que a gente precisa dar uma ideia, né? Que, por exemplo, assim, ó, se um ser, né, atingiu a sua iluminação e ele faz parte de uma determinada corrente, né? Corrente quer dizer assim que ele tem um fluxo regido por aí entra aquela ideia de raio, né? Que é a energia cósmica ao qual está vinculado. Agora, se o ser se atingiu ali a iluminação, essa consciência cósmica, ele também pode ser considerado uma hierarquia, porque com ele estão assim os alunos, a própria representação da energia, né? Então, um mestre ascensionado, ele é uma hierarquia também, porque com ele representa toda uma energia que é canalizada ou filtrada dentro de um centro energético, e aí ele tem aqueles alunos, né, tem aquela escola interna, que é de onde provém todo o ensinamento, né, a escola interna que ele representa. Então, e todos os outros que de alguma maneira estão aprendendo ali, né, seja encarnados ou não encarnados, ou em processo evolutivo, ou que passem só algum tempo ali, esses fazem parte aí dessa chamada hierarquia, né, que é, na verdade, a consciência de um mestre. Então, a reunião de consciências com o mesmo propósito evolutivo chama hierarquia. Isso é Olha que interessante de a gente saber, né? Muito interessante mesmo. E então, indo além, dando continuidade, e se formos nos referir ao sistema solar, porque muitas pessoas colocam a Mãe Maria, né, como a regente do sistema solar. Porém, no teu manual, temos o que eu acredito também, né, porque eu digo, gente, todo o conhecimento que eu transpasso no canal, eu checo no manual do Monte. Isso já faz 10 anos, eu sei. Quando eu tenho uma dúvida, não sei, eu checo lá.
E lá se refere ao Mayuma, né? Ou Hélios. Isso. É, não o Hélio, gente, não é o Hélio. Hélios. O Hélio daqui a uns dias tem um sol. É outro com um pouquinho mais de luz. É um pouquinho mais. Que é o regente aí, né? Que, inclusive, óbvio, né? Que é uma consciência que a gente chama de consciência solar, é de um padrão bem acima, né? E Puxa, depois isso imagina. vai se estendendo em âmbito cósmico ou né, universal, né? Depois multi-universal. Então, cada uma dessas aí vai se tendo uma amplitude cada vez maior, né? Mas aquela ideia, né, de que a gente sempre lembra que quando a gente se refere a essas consciências, não é propriamente o planeta nessa dimensão, né? Mas em dimensões cada vez mais sutis, mais superiores, né? Claro. Não vai pegar a nave e vai lá no... Claro, não vai encontrar o Mayuma indo lá com a nave, né? Agora. É bem isso que a gente tá falando, né? Essas hierarquias, essas grandes consciências são dimensões de consciência, né? São consciências em altíssimas dimensões responsáveis pela orientação deste quadrante, né? Isso, exatamente. E assim sucessivamente, né? Até... Não sei se parece que tá cortando aí. Tá cortando. E assim sucessivamente até um nível cada vez mais elevado que chega lá naquele que a gente chama, né, o primeiro filho, né, o filho que é o Mika, né? Mas aí é um nível onde seria a confluência de tudo mesmo. Mika, da grande ordem de Mikael. É muito interessante. Eu tenho até uma imagem para colocar aqui para os membros da toda a hierarquia, né? Mas eu não vou conseguir acessar a imagem agora, mas ela vai estar no vídeo de amanhã, né? Aqui é a foto do Manual do Monte com toda a hierarquia vindo lá de Deus até o Hélio. Mas o Hélio, Marmélio, Marshmello, né? Ali ainda vai ali ainda vai abaixo ainda, né? Vai toda a hierarquia planetária e ainda abaixo tem todo do um Hélio? caminho de ascensão, sim. Tá falando do Hélio Gabriel. A hierarquia abaixo do Hélio. Bom, na casa dele, a irmã dele é uma hierarquia abaixo, né? É verdade. Muito bem. Isso nos afazeres domésticos, né? Bom, agora então, o papel da Mãe Maria nessa atual circunstância. Pois então, aí, quando a gente fala assim que houve essa mudança, né, do polo das hierarquias, né, que antes era o que a gente chamava assim polo masculino lá representado por Shambhala, e isso se traslada para América do Sul, né, América do Sul especialmente, que aí tem a polaridade feminina, uma das grandes representantes disso, né, que se torna assim a maior mantenedora, digamos, disso é a Mãe Maria, né, que chama Taikuma, né, hoje também. E com toda a representação que isso faz na questão do próprio desenvolvimento de determinadas qualidades, né? Mais sutis, mais femininas, mais harmoniosas, diríamos assim, né? A questão mesmo, né? De que antes existia essa como chama? Predominância, né? Mais forte, mais masculina. Então hoje tem essa questão de suavização e do lugar que isso representa como mesmo um equilíbrio, né, de forças, né? Claro. E isso é muito importante para todo o equilíbrio mesmo até do planeta, né? Sim. Nós estamos com a comunicação com o Delcy um pouco travada. Bem ruim. Mas acredito que volte a ficar bem. Deixa eu tentar desligar a minha câmera lá para eles. Desliguei. Para ver se melhora a comunicação. Acho que melhorou. Acho que sim. Aqui deu uma caída bem forte aqui agora há pouco. Pronto, agora está tudo bem. Maravilha.
Vamos ver se temos aqui algumas perguntas dos membros para complementar todo esse assunto antes de prosseguir. Vamos ver. A Célia diz que está seguindo o canal do Dr. Peter Liu, né? Ele fala bastante sobre isso. O Dr. Peter Liu, ele é um médico chinês, ao que parece, né? A medicina chinesa é com ele, aqueles tratamentos alternativos. Muito interessante mesmo. Olha só, a Joyce Lima disse que terminou o livro Os Incríveis Seres de Dois Mundos e que realmente me senti um ser transitando estes mundos ao qual Delcy relata. E ela agradece pelo livro. Eu também agradeço. É um livro muito bom. Aqui temos... A Aline disse que gostou do vídeo de hoje, né? Do canal. Que tem muito a ver com o que o Chris falou sobre que do nada apareceu uma equipe para ajudar, né? O universo usa o tempo neste plano para a realização das coisas. É bem verdade. Bem verdade. Temos mais aqui. Pois é, a Raquel, né, estava com o vírus, mas já está se recuperando, gente. Já está, pelo que deu para ver, está se recuperando. Ainda bem. E estamos aqui sempre emitindo as poderosas vibrações e emanações de luz e de paz para a energia ficar o mais alta possível sempre, né? Para evitar todas estas coisas e tudo mais. Ela já tinha nos contado, né? Em outra conferência isso. A Bruna disse assim que no espiritualismo eu aprendi que existem outros Cristos. Chegamos no assunto que eu ia falar com o Delcy. Então, conjuminou. Diz assim, que existem outros Cristos dentro das hierarquias dos universos. Né? Poderiam explicar o que significa nas escrituras dizer que Jesus é o primogênito de Deus e os outros Cristos? Legal. Vamos deixar para o Delcy hoje. Aprender. É um pensamento crístico, né? Isso, tem toda uma hierarquia. Se a gente analisar assim, aqui a hierarquia crística é essa questão do amor incondicional, né? E isso num nível que a gente possa entender, né? Sim, existem vários Cristos, né? Como uma hierarquia, ele é uma confluência de sentimentos, eu diria até, nesse sentido do despertar do humano para a espiritualidade maior. Então, por exemplo, inclusive hoje, né, dessa mudança que aconteceu, um dos critérios maiores que tem é justamente o nível de consciência crística que a gente tem em cada um de nós, que proporciona essa maior entrada. E, inclusive, aí eu quero até colocar uma coisa aqui agora bem importante, assim, ó. Essa coisa toda de catástrofe que aconteceriam lá, que era muito marcada para 2012, né, antes até 2000 ali, não aconteceu, inclusive, por conta da humanidade ter assumido seu papel crístico, né? Não sei se vocês sabem disso. Sim. Porque lá na década de 50, 60, existia assim a ideia de que o Cristo iria reencarnar. Vários livros, inclusive, têm esse nome, né? A Volta do Cristo, a Reencarnação do Cristo. Isso tudo lá, inclusive, da Alice Bailey ainda, né? Pelo mestre de Jalku. Tinha até uma pessoa que estava determinada a encarnar o Cristo novamente, né? Que era lá o Krishnamurti. Isso tudo teve mudou. Vários, né? Teve vários. O Henrique depois Cristo. Aí já é outro. Aí já é outro padrão. Aí já é outra. Enfim. Mas é só para figurar mesmo o que você está falando. Esse sentimento crítico, ele espalhou mesmo, né? É bem impressionante. Sim, pode continuar, desculpa a interrupção. Não, tá bem. E aí isso foi uma das coisas que mudou todo o padrão, né, da humanidade, que a própria hierarquia estava com um determinado plano, disse assim, não, se isso aí mudou, então quer dizer que pode ainda ter uma ascensão maior e toda uma nova configuração. E aí as regras internas mudaram muito. Por isso que eu falo assim aqui, existiu toda uma mudança interna das hierarquias, da forma como hoje a evolução se dá, que a maioria das pessoas não acompanhou, digamos assim, né? Especialmente os místicos esotéricos, né? Que é uma grande contradição.
né? E aí arrisca ainda determinados, eu vou chamar papiros, né? De tão antigo que hoje já são, Papiros. que deveriam já ser reescritos, ou pelo menos analisados, né? Tê-los como uma literatura de base, no entanto, revendo pelo que é hoje realmente vitalizado pelas hierarquias e o que é só mesmo conhecimento de base, né? Mas aí respondendo, sim, em cada nível, em cada um plano, né? Por exemplo, no nível planetário tem um Cristo, no nível galáctico, no nível cósmico, como chama? Universal, multi-universal, cada um tem até chegar no cume dessa hierarquia que é lá o Mika, né? Então essa é a ideia, assim, existem vários. E só para complementar ali aquela ideia que eu acho bem bonita, assim, uma ideia bonita, assim, que ainda, apesar de que ainda se remonte à religiosidade, a ideia do filho primogênito, ela tem um sentido muito bonito. Claro que é algo mais denso, assim, na questão filosófica de cosmogonia, que, por exemplo, assim, ó, existiu um Deus que é aquele da Bíblia Antiga e um Deus depois que é o Deus do Novo Testamento, né? Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso lá, né, que gerou muita polêmica, mas aquele Deus mais antigo era o demiurgo, né, aquele que criou o mundo, e o Deus do Jesus era aquele que a gente não consegue nominar, aquele da profundidade, aquele que está além de qualquer coisa que se possa atingir. Então, ele é chamado o Filho Único porque ele era a essência pura desse que não criou nada, né? Que é o que deu a própria essência da vida em si, e que, de alguma maneira, veio dizer para a humanidade, olha, o caminho não é bem esse como as religiões até hoje aí estão proliferando. Então, por isso que ele é chamado o primogênito, né? Que não segue naquela linha que era do Velho Testamento, né? Então é uma outra. E aí isso, Pava, também explica a minha ideia sobre Campânula, né? Uma coisa é aquilo que é aqui dentro e outra coisa é aquilo que está lá além do manifestado. Exato, né? Exato. Olha, a nossa conferência hoje tá muito boa, tá boa demais. E temos muitas coisas para conversar nesses assuntos, certo? Como você está falando, é a campânula, que é outra coisa muito curiosa, né? A campânula é tudo aquilo que a gente pensa aqui, né? Quando se fala em certo e errado, quando se fala em branco e preto e em yang, estamos falando da campânula, né? E níveis superiores de consciência estão além da campânula, né? Não são nem positivos nem negativos, nem certo e errado. Não é também o neutro, né? Que o neutro é o equilíbrio entre os dois, então também depende dos dois. É algo fora e além, né? É já novos níveis e dimensões de consciência. E eu quero agradecer a participação dos membros. Hoje estamos aqui com recorde de participação dos membros da nossa conferência. Lembro a todos, né? Todas as terças-feiras estamos aqui a partir das 9h05 da noite. Temos mais perguntas. Alguém quer dar uma complementação sobre este assunto antes de passar para o próximo? Não, o Delcy já falou, exemplificou, e é uma das coisas que deveria ficar bem claras, né? Que o Cristo é um estado de espírito, né? É como o Buda, né? O Buda já falava, vós sois Buda, você só precisa de descobrir. E é chamar isso, né? É chamar isso. E Delcy falando ali me lembrou uma coisa muito impressionante, que Jesus falava, né? Ele falava que ele era o filho, né? O filho de Deus, e então ele assumia essa identidade. E assumir isso é o primeiro passo para exercermos nossa divindade. Então, realmente não é qualquer um que fala eu sou filho de Deus, porque isso é uma força muito grande. Você tem que assumir isso e exercer isso também. E isso faz parte de um pensamento crístico, né? É verdade. Verdade. E Delcy, então, isso que tu nos disse também contribui com aquele conhecimento de que Deus não faz nada, né? Deus não faz nada, digamos assim, né? Porque ele já fez tudo, se formos dizer assim, né? A gente vive dentro dos princípios
né? Mas não que ele faça, Deus vai castigar, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, né? A consequência, ação e reação dentro das próprias leis e dinâmicas que nós vivemos, estamos estabelecidos de desenvolvimento, de consciência e tudo mais, né? E que, ao mesmo tempo que se fala que Deus não faz nada, né? Faz tudo, né? Mas já fez, né? São leis, né? Leis que estão aí para serem entendidas, respeitadas ou não, com suas consequências. Todo mundo é livre, né, Delcy? Todo mundo é livre. Dentro daquilo que se consegue até certo entender, ponto. né? Ai, ai. Muito bem, pessoal. Qual que é o nome mesmo da hierarquia mais alta? Micá? Micá. Micá de lá Não que vem aquele Micael. não o Micá da Bíblia, que aí faz uma referência ao arcanjo Miguel, tá? Mas uma outra. Tá. Pessoal, vocês vão ver amanhã no vídeo de comparar amanhã. aqui algumas... às vezes quando tá fazendo meditação e tal, vem umas palavras, mas teve uma vez que veio um nome, eu tava comparando se não tinha alguma relação. Isso é importante. Eu botei no vídeo de amanhã a página do manual do Delcy que tem essas hierarquias. Aliás, Delcy, esse teu manual, acho que ele é disponibilizado na internet, né? Sim. Sim, ele tem a venda e tem impresso e tem o PDF também, né? Que até agora eu peço sempre que entre lá e me mande um e-mail que eu disponibilizo o link. Tem vários arquivos que são gratuitos, tem depois os que são pagos, enfim. Mas tem muita coisa que também é gratuita. Nos comentários sobre os cursos que tu oferece, né? Mas daí, eu acho que tu, lá no teu canal, tu fala tudo isso, né? O pessoal procura teu canal lá, Delcy Jardim, no YouTube. E eu acho que lá tu fala sobre isso. Agora, eu tenho uma página nova que está em construção também, que é o novahumanidade.com.br. Está em construção, mas ali mostra também um pouco dos cursos. Né? Uau! Está aí a dica, eu vou acessar daqui a pouquinho. Pessoal, então agora, aqui o Pazinho 2000 pergunta, né, se pode explicar como mede o percentual da melhora da humanidade, que está em 7,5%, né? É por radiestesia orientada por mentores, certo? É o famoso pêndulo em momentos apropriados, certo? E essa energia também, ela oscila bastante, né? Ela oscila de momento em momento do dia, ela dá uma oscilada. Então é no momento também da medição, como estava. Não sei se eles fazem uma média, mas acredito que é como está no momento, certo? Vamos ver aqui. No vídeo de amanhã tá a foto da página do manual. Qual que é a página, Delcy? Olha, deixa eu dar uma olhada aqui. 43, talvez? Eu acho, né? 43 por aí. Que tem lá toda a linha hierárquica desde a grande ordem de Micá, né? Até o nosso sistema solar. 45. 45 a página, então. Pavel, eu gosto do cenário novo, mas sinto falta dos fundos que você colocava antes. Eram bem legais também, né? Né? Aqueles fundos com fundo verde, pessoal. Aquilo lá dá uma trabalheira. Acho que tinha menos vídeo na semana para compensar a trabalheira que precisava para montar aqueles fundos com fundo verde, né? Mas quem sabe, ainda tá ali o pano verde todo. Quem sabe um dia eu faço cenários artificiais, né? Vamos ver aqui. O doutor espanhol, através da Mônica Medeiros, disse que essas cartas não são de Cristo mesmo, e sim de outros espíritos elevados, referindo-se, acredito, às cartas de Cristo, né? Eu também não acredito que as cartas de Cristo sejam de Cristo, né? Que ele estava enviando cartas para a humanidade, e até porque não seria compatível com a energia dele, seria a mesma coisa que tentar ligar uma lâmpada direto na saída de Itaipu, né? Então, com certeza, teve muitos transformadores para canalizar um certo conceito, uma certa ideia, um certo nível que possa aproximar o máximo possível, fazer várias fotocópias e chegar até nós, né? Digo fotocópia porque perde um pouquinho, né? É porque sempre é assim, né, gente? Quando a gente quer falar quer ter respostas ou coisa de algo muito elevado, a gente nunca vai conseguir entender.
É de tão simples às vezes que é. A gente não vai conseguir entender. Porque às vezes a gente vai para um... Digamos que a gente fosse falar com um grande mestre ascenso. Ele ia falar, ia sair, a gente ia ter entendido, sei lá, 2 palavras do que ele disse. E se a gente passasse várias vezes ouvindo a mesma coisa, cada vez a gente ia ter uma interpretação diferente, cada vez a gente ia pensar uma coisa nova. E daqui a 2000 anos a gente ia entender completamente diferente. Agora eu entendi o que ele falou, entendeu? Então não funciona essa comunicação com distâncias tão grandes energéticas, né? Eu sei qual a tua opinião sobre as cartas de Cristo, o livro? Tem em várias épocas tiveram essas que se chamam, né, sempre foram colocadas como canalizações, né? Então, realmente, assim, é uma interpretação possível de uma energia, mas que nunca é realmente daquela fonte, né? Até porque o próprio nome diz, né, que são canalizações ou escritos, né? Da mesma maneira também o conhecimento dos mestres, né? Que até a gente estava falando sobre uma questão do Jalku mesmo, né? Que enquanto ele ainda encarnado, né? Ele dizia assim que alguns ainda vasculhavam nos registros sobre um conhecimento que ele tinha deixado lá cristalizado há 30 anos atrás e que ele ainda vivo já tinha mudado muito. E o que ele ensinava era uma coisa completamente diferente, mais evoluída do que aquilo que estavam captando lá. Então, agora imagine assim, um conhecimento de 2000 anos, né? Ainda dele. É verdade. E na ideia Então, do Coelho Coalho... Oi? Não, então é isso. Então, existe um conhecimento, né, que é aquele que foi o antigo, e um conhecimento que é o atual, né? Então, às vezes, eu vejo algumas pessoas assim, vamos fazer uma prática com o Jesus que estava passeando lá no campo de trigo 2000 anos. Mas por que não pega o Jesus de hoje? Onde é que ele está aí, né? É verdade. É verdade. É verdade. A energia muda e modifica e está presente. Agora, quando o Coelho Coalho perguntou sobre, né, colocar os fundos, né, artificiais, a gente vai ver, era ele que tinha feito a pergunta. E agora foi perguntado por que não faço um vídeo, né, para mostrar como é feito a medição do grau de consciência. É uma excelente ideia. É uma excelentíssima ideia, certo? Celeste, vou fazer este vídeo, né? É uma boa ideia mesmo. Milena Plays, entendi que não era de fato dele, pelo que entendi. Esse nome é apenas aqui no Brasil. Seres andrógenos. Como as outras... Acho que eu estou perdido aqui no assunto do chat. Vamos ver. Aonde eu entro para comprar o livro Os Incríveis Seres de Dois Mundos? Deve ter lá no novahumanidade.com.br. Maravilha. Delci, o dia que tiver na Amazon, tu me avisa para eu pegar o link e ganhar porcentagens. O que tem na Amazon é o da capa verde, só por enquanto, né? Que tem uma editora que é responsável por ele, né? Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade. Os demais ainda são edição do autor. A edição então, do autor, claro. Não estão lá. Não, mas olha que te falo em livros bons aqueles lá. Muito bem. Obrigado pela partilha. Existe uma meditação guiada para os anjos no YouTube. Nessa época de pandemia, eu fiz a do Arcanjo Miguel. Muito poderosa, diz o Alisson Pereira. Alisson Pereira. Né? Existem meditações por anjos. O importante é a gente fazer a conexão, né, Delci, com a essência desta energia. Eu sempre acho que tudo é importante quando a gente está precisando de uma força, né? É como eu digo, assim, tudo é verdade, né? Tudo é disponível, né? Cada um pega aquilo que naquele momento está precisando, né? Mas a gente, com o tempo, vai selecionando, vai entendendo o que realmente é necessário, né? E vai podendo também diferenciar níveis de consciência, níveis de seres, níveis de hierarquias, né? Daquilo que a gente também consegue interpretar, entender. Sim, a Raquel nos disse aqui que o nome do livro, né, As Cartas de Cristo, foi a tradução para a língua brasileira do livro, né? E agora fiquei curioso com a língua original, mas como Deus se disse, né, no próprio livro eles falam que é de vários espíritos, né, mensagens. Então, realmente seria, no meu ver, impossível ser uma carta de Cristo.
a gente não teria a mínima condição de entender e ele não teria, talvez, condições de se rebaixar a nossa cognição, né? A ponto de conseguir se fazer entender em todo o âmbito que ele gostaria de passar de consciência para nós, né? Porque imagina, né? Quando a gente faz uma transmissão de alguma coisa, alguma carta, alguma mensagem, a gente quer passar uma consciência de certa coisa, né? Imagina se Jesus conseguisse passar a consciência dele para nós, assim, nossa, percebi tudo isso. Agora vou alavancar na existência, né? Então, realmente é muito difícil, mas com certeza aquelas mensagens são muito importantes e muito profundas, uma vez que são de hierarquias mais elevadas tentando transmitir este conhecimento. Então, com certeza, né, as mensagens são muito boas, né? Fiquei perdido, né, Raquel, no chat da conferência hoje. Pessoal, agora então, faltando 5 minutos para encerrarmos a nossa conferência, eu quero perguntar se alguns dos membros têm alguma pergunta a mais, os membros de vídeo também, tem alguma pergunta a mais para fazer, alguma colocação mais para fazer no dia de hoje. E lembrando a todos que chegaram agora na conferência que hoje nós falamos lá no início sobre as hierarquias planetárias, como se enxergar a elas, como entender por quê e os nomes. Então, se você chegou agora, é interessante olhar o início, certo? Então, pessoal, alguma questão mais para trazer? Eu quero agradecer a presença do Delcy e convidá-lo para aparecer mais vezes, lógico. Não, obrigado, eu agradeço muito. Sempre que possível estarei aqui mesmo. O Delcy, acho que Às hoje vezes passou... Bem-vindo. O Delcy passou, acho que o dia inteiro na frente de uma câmera. Hoje tu tava fazendo live. É isso? A gente gravou. Agora aqui na conferência. Tinha muita coisa. Ainda bem. Ainda bem, que bom que tu ainda tu ainda quis vir É aqui um conosco. trabalho muito bom. É verdade. Que nem sei se pode chamar assim, mas é algo que é natural, digamos, né? Sai natural. Claro, que bom. Maravilha. Pessoal, então eu quero agradecer a presença e a participação de todos aqui na nossa Conferência da Paz. Amanhã tem um videaço comigo e com o Delcy falando sobre isto, certo? Eu quero agradecer a presença dos nossos queridos membros de vídeo. Agradeço a presença do Bruno. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não sei o que falar. A presença do Cris, que essa semana nós vamos gravar um vídeo mostrando o som. É isso, mostrando o som. Você não ouviu errado. Mostrando o som. Que foram com câmeras, né, especiais conseguidos captar a movimentação do som nos ambientes e que, por exemplo, esse barulho, como que ele, a onda que ele faz rebatendo e tudo mais, é realmente muito, muito interessante, né? Isso lembrou até a questão da bomba, aquela lá no país que teve, né? Porque faz toda aquela onda de choque, né? Que é a onda de som que dá. Também lembra os aviões supersônicos, né? Que chegam numa velocidade que rompem essa barreira do som e explode aquela onda sonora. E com pequenas que aí coisas. Em Santa Maria é bem comum. Aqui em Santa Maria é bem comum, né? A quantidade de avião que fica passando aqui em cima daqueles caças. Volta e meia, já teve casos de quebrarem vidros até, ultrapassando a barreira do som muito próximo. E pequenos detalhes, como o bater de uma caneta também solta uma onda muito interessante. Essa semana a gente vai gravar, vai sair no canal também. Quero agradecer a presença... O Cris caiu. Eu ia agradecer a presença dele. Então... lembrei de uma coisa que eu tinha pra falar. Vai. Não, porque você, né, teve que acabar com o programa, né, o Amor 360. Ah, sim. Mas talvez considerar de fazer uma versão podcast, que talvez fique mais fácil de administrar, ou colocar alguma outra pessoa para edição só de vídeo, de áudio. Talvez, mas se for versão podcast, eu mesmo fico lá no áudio, né, e no vídeo. É uma boa ideia, né? Uma boa ideia de repente lá pro Pava Play. Ou aqui para membros e depois a gente reutiliza as partes lá, mas lá no Pava Play. Porque realmente no canal não dá. Não dá por causa do YouTube mesmo, né?
Mas pro Papa Play é uma boa ideia. Pro Papa Play é uma O boa próprio ideia. Spotify, acho que ele tem plataforma que dá pra pôr podcasts e tudo mais. Tem vários verdade. métodos que dá pra estudar. Verdade. Ótima ideia. Vamos estudar sim esta ideia. Obrigado, Bruno. Eu caí, mas eu voltei, tá, gente? E Cris, É só boa noite, atualizar então. o negócio que fica tudo. Ó, agradeço de coração mesmo. É sempre uma honra poder participar da Conferência da Paz. Uma semana de muita paz, de muita luz a todos. Vocês possam refletir essa luz por onde passar. Muito obrigado mesmo. A gente que agradece. Agradecemos também a presença do Delcy Jardim. Eu que agradeço mesmo. Foi uma ótima oportunidade aqui de falar um pouquinho mais e estar com vocês. Então, obrigado mesmo. Maravilha, a gente que agradece. E como o trem anuncia, é hora de dar tchau para Miriam. Boa noite, Miriam. Boa noite a todos, gente. Delcy, gratidão mesmo pela sua presença, pelos seus ensinamentos. Hoje até nem falei, que eu sou a tagarela do grupo, mas hoje eu nem falei, eu só quis absorver mesmo. E que Jesus ilumine a todos os membros aí de vídeo, os membros que participaram, que a semana seja de paz e de luz para todos nós. Obrigado, Miriam. Gratidão mesmo. A gente agradece muito tu estar aqui conosco sempre. Muita paz, muita luz. Assim seja. Moniz e Vasconcelos, muito boa noite. Boa noite a todos. Muito obrigada, Delcy, pelo compartilhamento. Como o Cris falou, volte sempre. É muito bom, assim, aprender coisas novas, assim. Cada vez que aparece um convidado aqui, sempre tem mais informações a agregar e é muito bom. Obrigada. A ideia foi tua, Moniz, de trazer convidados. Ah! Maravilha. A ideia foi minha, eu falei, uai, como assim? Sim, eles trazem Graças a você convidados. chamar o Delcy aí, que eu acabei sabendo que tinha o canal do Delcy, comecei a ver tantas meditações dele. Sim. Ainda não cheguei nas ao vivo, ainda tô nessa pra trás. E, bom, pessoal, agradeço muito a presença de todos vocês, tá bom? Eu desejo uma maravilhosa noite, uma maravilhosa semana com muita paz, muita luz. Nós agradecemos a presença de todos. Nós nos vemos nas próximas conferências. Um grande abraço a cada um de vocês e até mais.